Em meados de 2017 para 2018, eu saí do ensino médio e adentrei a minha grandiosa vida de ensino superior. Ou seja, eu fui para a faculdade. Em 2017 eu me formei, né, no último ano do ensino médio, e aí eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer com a minha vida. E honestamente, se você me falasse que eu ia chegar no ponto que eu tô agora, eu não acreditava nem fudendo em você. Eu tinha uma ideia inicialmente, porque eu gostava muito de desenhar e eu ia fazer design, e foi exatamente isso que eu fiz, eu entrei na faculdade de design, só que eu era apaixonada em jogos e eu achava que eu ia poder fazer algo em relação a jogos, e quando eu cheguei lá, todas as ideias que eu tinha que eram relacionadas a jogos, os professores não aprovavam ou falavam que eu tinha que me basear em designers e não em designers de jogos, e aos poucos eu fui me desapaixonando com a faculdade de design. Até que chegou um semestre em que eu não queria mais fazer aquilo. Eu fazia design à noite, né, na faculdade, e a gente tinha aula misturado com o pessoal de design de interiores. Tinha algumas aulas que a gente tinha todo mundo em comum, então tinha algumas aulas que tinham conteúdos que a gente não necessariamente usaria, mas a gente aprendia mesmo assim, já que estava misturado e era isso aí. E eu lembro de sentar numa aula sobre design de cadeiras e pensar: "Mano, isso não tem nada a ver com o que eu quero fazer, pelo amor de Deus". E aí chegou um trabalho em grupo que a gente tinha que fazer sobre designers e baseado em designers, e eu mandei mensagem para uma designer de jogos que eu gostava muito, e eu perguntei para ela se eu podia usar ela no meu trabalho, e ela aceitou e ficou muito honrada. E aí quando eu cheguei na minha professora e falei: "Professora, eu quero fazer sobre essa mulher aqui que faz design de jogos e tudo mais", a minha professora virou para mim e falou: "Ai, eu não acho que isso é uma boa ideia, eu acho que você devia se basear em designers de verdade", e eu nunca fiquei tão chateada na minha vida. Mas não guardo ressentimento daquela professora, porque aquela mesma professora chegou em mim um dia e falou: "Olha, eu acho que talvez você queira mais fazer esse curso de design de jogos do que você quer fazer esse curso de design". E foi uma ótima experiência. Ela arrumou comigo uma reunião com o coordenador do curso de jogos, e ele me falou sobre o currículo e tudo mais, falou que eu podia pedir transferência se eu quisesse, que ia ser completamente tranquilo, já que eu não tinha nem terminado o primeiro semestre do meu curso anterior ainda, e eu fiquei completamente apaixonada por aquele curso. Eu lembro de ficar com medo de falar para os meus pais que eu queria trocar de curso e eles se decepcionarem, porque eu tinha desperdiçado um semestre da minha vida, e eu lembro do meu pai virando e falando: "Menina, eu fiz, tipo, 3 cursos diferentes antes de virar jornalista. Vai lá, faz o que você quiser. Se quiser se formar em outro curso depois, se forma em outro curso depois". E foi exatamente isso que eu fiz. Eu pedi transferência e eu cursei jogos sem parar até o final do meu curso. Só que a minha paixão com jogos foi algo um pouco até que gradativo. Eu tive uma introdução bem jovem a jogos, né. Meus primos tinham vários consoles, eles traziam os consoles para ficar durante as férias e era o único contato que eu tinha. Então, um dos meus poucos contatos iniciais foi jogando Zelda Ocarina of Time no 3DS do meu primo e não entendendo absolutamente nada, porque eu não sabia falar inglês, jogando Fire Emblem de Wii, e foi assim que eu conheci Fire Emblem, e meio uma franquia meio cavernosa, mas que eu gosto bastante, né. Eu meio que me introduziu ao mundo dos jogos. Quando eu fiz, acho que 14, 13 anos, não lembro, meus pais decidiram me dar um Nintendo Wii pela primeira vez. Na verdade, eu acho que foi antes, talvez quando eu tinha uns 11 anos, por aí. Enfim, eles me deram um Nintendo Wii pela primeira vez, e eu gostei bastante. Eu jogava Smash no meu Nintendo Wii e Guitar Hero. Atualmente eu não sou muito boa em Guitar Hero, mas eu gostava bastante na época que eu jogava. E foi a minha primeira introdução, também foi o primeiro console que eu tive um jogo de Zelda. Eu ganhei de amigos meus da escola Skyward Sword, por isso que é uma dos meus jogos favoritos, porque eu tenho muito apreço a ter sido tanto o primeiro jogo que eu tive, quanto o primeiro Zelda que eu zerei. Eu também ganhei dos meus pais Twilight Princess, que também é outro jogo que eu tenho muito apreço, e também porque eu gosto muito do estilo diferentão
como eu tenho essa nostalgia e também porque eu acho que é um dos melhores das franquia no geral. E aí meus pais me deram o meu famigerado DS Lite, a primeira versão do DS, durante uma viagem em que eu jogava única e exclusivamente Nintendogs. E a minha mãe gostava de jogar Mario no meu DS também, mas eu jogava muito Nintendogs, eu tinha todos os meus cachorros no Nintendogs, eu tinha um pugzinho chamado Pelé, que foi o meu primeiro cachorro no Nintendogs, não me esqueci até hoje que eu tive. Foi uma grande introdução pra mim e eu continuei jogando, e aí meu próximo console foi um PS4 que meus pais me deram, acho que quando eu fiz 15 anos de idade, eles me deram um PS4. O primeiro jogo que eu joguei no meu PS4 foi Infamous Second Son, que era um jogaço. Nessa época eu já entendia inglês melhor e aquele jogo era muito bom. Eu lembro de zerar ele antes de voltar da viagem que eles compraram o PS4 pra mim. Então, pra você ter uma noção, né. Também jogava FIFA com meu pai no PS4, mas é porque meu pai adora FIFA, né. Antes de eu introduzir o jogo que me fez querer cursar jogos, durante esse meio tempo entre o PS4 e os meus outros consoles, a gente tinha um computador da família, né, acho que todo mundo tinha um computador da família nessa época, e a gente jogava muito Zul Tycoon, o primeiro Zul Tycoon, a gente tinha em CD, era incrível, mano. E também The Sims, mano, minha irmã adorava The Sims e eu jogava com ela, era irado demais. A gente também jogava Roller Coaster Tycoon, o primeiro deles, só jogo caverna, graças a Deus, né. E meu pai tinha um jogo de xadrez que ele gostava bastante, além de, óbvio, jogar FIFA no computador também. Vai ver meu pai que era o true gamer, mano, ele jogava FIFA quando FIFA era nada, né. Enfim, voltando aos tempos mais pertos da atualidade, em que eu estava com meu PS4, meus pais um dia me deram aleatoriamente, assim, sem nenhuma dica, nenhuma instrução da minha parte ou de nenhum familiar, The Witcher 3. E The Witcher 3, cara, The Witcher 3 era um jogaço. Era o primeiro grande jogo de história que eu estava jogando, porque antes disso eu só jogava Black Ops 3, que meus amigos me deram. Eu tive uma experiência excelente. Aquele jogo era fantástico em todos os sentidos. E aí eu fiquei embasbacada com o que as pessoas eram capazes de fazer, e aquele jogo me moveu de verdade. Porque a história era excelente, porque a ambientação era fantástica, porque o Geralt era esse personagem absurdamente complexo e cheio de história e lore em volta dele. História e lore é a mesma coisa, né, mas tudo bem, enfim. Eu lembro claramente de estar sentada numa cadeira na frente da minha televisão, olhar pra aquele jogo e falar: "Caraca, eu quero fazer algo que mova as pessoas que nem esse jogo me move". Obviamente, na época, eu achei que eu ia focar 100% em jogos, não esperava que eu ia virar criadora de conteúdo no meio tempo, né, mas a gente nunca consegue prever as ondas da vida. Eu ainda pretendo focar em fazer jogos, eventualmente. Eu decidi que eu ia fazer aquilo e eu queria fazer aquilo. Então foi isso que me jogou pra dentro de uma faculdade de jogos e foi isso que me moveu também durante o tempo da minha faculdade de jogos, o que na minha cabeça é muito irado e me trouxe pra onde eu tô agora e eu sou, gamer até hoje por causa disso, né. A minha introdução tardia aos jogos, obviamente, foi algo. Eu demorei a ter um computador, eu ao longo do tempo tive muito console, então se adaptar a um jogo de computador é algo, né. Mas eu acho que eu cheguei bem e eu fui bem nesse processo e agora eu estou aqui. Então é isso, porque eu fiz aquela live fazendo jogo e porque eu tenho falado muito de jogos ultimamente, eu jogo muito, né, eu faço live só jogando basicamente, e eu acho que seria legal, eh falar sobre como que eu cheguei aqui. Também porque o Davi sugeriu, né, e o que o Davi sugere a gente aceita. Amém. A palavra de Davi é a palavra de Deus. Amém. Enfim, é isso, gente. Eu tomei um café antes de gravar esse vídeo, então se eu estiver falando muito acelerado ou eu estiver falando muitas coisas de forma muito bagunçada, é por isso. Não questione, não duvide, só aceite. E eu prometo que o próximo vídeo não vai ter tanta energia, porque já estourei a minha cota de um café por ano. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Um beijo pra todo mundo. Bye, bye.